falar de saúde, nós estamos conectados com a médica dermatologista, a doutora Luciana Gauer. Nós vamos conversar sobre os cuidados essenciais com a pele nesta temporada de altas temperaturas. Deixa eu chegar pertinho aqui, porque ela fala conosco lá de Xanxerê. Quero saber como é que está o tempo por lá. Boa tarde, querida, seja bem-vinda. Boa tarde, Dica. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que estão conosco também. Que legal. Como é que está o tempo aí em Xanxerê? Tá calor? Aqui tá calor e tá um dia lindo, maravilhoso. Ai, que legal. Beijo para todos de Xanxerê que estão nos assistindo também. Aqui também, né? Por aqui tá um sol, acho que todo estado tá assim. Mas eu queria ver contigo, doutora, para começar, eu sei que alguns protocolos vão mudando ao longo do ano, assim, com relação às recomendações para os cuidados com a pele, né? Tem alguma novidade nos últimos tempos? A gente vê o pessoal usando muita blusa, aquelas camisas para se proteger do sol. Sim, Dica. A gente sabe que ainda o protetor solar, ele é essencial para o nosso dia a dia, né? Porque o verão é uma época muito desafiadora, tudo lindo, a gente quer aproveitar e merece aproveitar, né? Esses dias de sol, mas a pele realmente é um desafio a gente manter a pele saudável nesse período, né? Então, assim, a primeira coisa para manter a pele boa é o protetor com fator acima de 30, ideal até 50, né? E daí essas roupas com proteção que você está falando, a gente chama de roupa de proteção com ultravioleta, são muito interessantes para aquelas pacientes que não conseguem ficar reaplicando protetor solar, para aquelas pacientes que vão ter que pegar um sol mais forte, né? E não conseguem ficar aquele horário entre 10 e 16 horas, né? E hoje a gente tem roupas, chapéus já com proteção, a gente vê até quando vai praia, piscina, já as pessoas usando. Então, isso é excelente, é uma ótima dica e faz uma proteção maior. Quer dizer, doutora, cria uma barreira física também importante, além de você, porque não é porque você usa uma camisa de proteção que você não precisa passar o protetor, é tudo junto. É tudo junto e a gente lembra assim que o protetor, ele vai sair na água, né? Então, se vai para uma piscina, se vai na praia, uma coisa assim, você tem que sair, tem que reaplicar, tem que sair, tem que reaplicar. E a gente sabe que uma coisa muito difícil, às vezes é a reaplicação que deveria ser feita cada 2 a 3 horas, ou sempre que você suar demais, ou entrar em água ou piscina. E às vezes você está ali num grupo, não está sentindo o tempo passar, e às vezes a pessoa diz assim, eu usei protetor e me queimei. Vai ver, usou de manhã uma vez e passou um dia na praia, né? Então, assim, qual é esse protetor? Não tem jeito, não né? Não dura para sempre, né, gente, protetor? Não dura para sempre. Então, mas, a gente tem que lembrar. Está exposta, tem que ir aplicando. Sim. E lembrar também que não é só o exposto, é um hábito. O mundo ideal seria de ter hábito de usar esse protetor no dia a dia, porque eu digo que a pele, ela tem memória, né? Aquele sol que a gente pegou hoje, ele vai aparecer ao longo dos anos. Com certeza. Doutora, sabe o que é a dificuldade também? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Então, é difícil você chamar eles para colocar protetor. Vamos colocar protetor! É uma... Aí, ó. Olha a imagem de criança. É difícil. Então, eu sempre tive roupinhas de proteção para eles. Sim. Né? Hoje eles estão um pouquinho... Fantástico. Fantástico, porque você já acostuma eles usar desde pequenos, desde novinhos, né? É menos área, assim, você vai usar mais, cuidar o protetorzinho no rosto, coisa, você conseguir usar ainda o chapéuzinho hoje, tem até... Os meninos cuidar muito a regiãozinha da nuca, o protetor, que às vezes é negligenciada e esquecida, né? Então, assim, não esquecer que a regiãozinha, geralmente eles têm cabelinho curto, deve ser cuidado essa região cervical posterior, atrás do pescoço, né? Mãos também são regiões que acabam ficando mais expostas também. E é uma briga passar no rosto, gente. Quem em casa se identifica bem nessa parte aí, né? Exatamente. Essa imagem que tá aparecendo é bem utópica. A criança passando calminha, ela quer passar logo e partiu o mar. Não tem tempo. E as orelhas, não podemos esquecer de passar nas orelhas também. É mesmo. Muito boa dica. Qual a quantidade correta, doutora, para a gente passar? Geralmente, a gente diz uma colher de chá para o rosto todo, né? Às vezes isso é complexo, a gente dizer a colher de chá, né? Às vezes não é fácil a gente ficar levando uma colher de chá. Ninguém faz isso, na verdade. Mas então se diz o quê? Uma quantidade generosa do protetor, né? Não é uma camada muito fininha, não. Sim, e dependendo... E tentar usar sempre uma meia hora antes de cá. Eu ia dizer para doutora, porque o pessoal também é bom ler o rótulo ali, às vezes tem alguma especificação, né? Mas uma meia hora pelo menos antes, né? Pensou em ir para a praia ou para a piscina, ou dar uma caminhada, ou fazer uma trilha maravilhosa por aí, já coloca o protetor.
Já coloca e lembrar que o protetor solar da criança é diferente do adulto, né? A criança deve usar a partir dos 6 meses e a gente tem hoje produtos, componentes específicos mais físicos para a criança. Com Então, uma certeza. pele diferente, né? Então, a gente respeita isso também. Com certeza. No verão, a pele tende a ficar um pouco mais oleosa. Como equilibrar a limpeza e hidratação e com protetor solar que fica mais ainda? Mais ainda. Então, assim, depende muito desse tipo da pele, né? Mas as mais oleosas. Então, a gente não pode esquecer que mesmo oleosa, sempre tomar muito líquido, isso é essencial para manter a pele bem no verão, no inverno, isso é essencial. Mas a gente prefere para as peles oleosas esses hidratantes em base sérum, né? Porque o sérum, ele não fica tão pesado, ele vai dar uma hidratação, mas ele ao mesmo tempo não vai deixar aquele aspecto de aumentar brilho, né? Sim. Hoje a gente tem a opção até de hidratantes em sérum que fazem um pouquinho de equilíbrio da oleosidade. Com certeza. Né? Então, assim, são interessantes. Da mesma forma, o protetor, né? Então, a gente vai preferir os protetores mate, sec, oil free, que são os mais específicos para as peles Com oleosas. certeza. Em caso de queimadura, o que deve fazer? Caso de queimadura, repouso, ficar em casa, muita hidratação, né? Às vezes anti-inflamatórios, dependendo do nível de queimadura. E, claro, aquelas insolações, corpo todo, procurar um atendimento especializado, às vezes tem que fazer alguma reposição hídrica, né? E, ao mesmo tempo, não esquecer do limão, gente. Limão queima no sol, principalmente limão galego, Tahiti, né? Então, assim, cuidar, caipirinha, cuidar qualquer coisa que vá fazer com limão, lavar muito a pele antes de expor ao sol e lavar um sabonete bem lavadinho e muito protetor, tá? Que é bem comum as queimaduras com limão na época de verão. Doutora, eu escuto essa desde que eu era assim, ó, piquititinha, né? Sempre falo, não cresci muito, mas eu lembro dessa do limão, né? Que a gente fala uns picolé de limão, apesar de que muitos picolés só tem água, mas era sempre muito perigoso, né? Ai, doutora Lu, foi tão bom te conhecer. Eu quero você em outras oportunidades aqui conosco. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você. Obrigada, Dica. Da mesma forma, um prazer te conhecer, prazer estar aqui, tá? E sempre prazer estar com vocês. Então, igualmente, um Feliz Natal, um abençoado 2026 para todos. Valeu. Beijo, adorei. A doutora Luciana Gauer, que fala lá direto de Xanxerê.